Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Fica aí comigo, Serginho. A gente vai pregando, vai cantando. No final a gente canta junto, né, pastora? Se você me der a honra. Até a Lilian sobe para cantar com a gente. Fica preparada, Lilian. A leitura é extensa, mas eu vou pedir que você fique comigo, porque a gente vai discorrer sobre esse texto hoje. Eu gosto de ler na Bíblia. Olha, gente, a minha Bíblia é toda marcada e escrita, mas aqui, eu vou ler nessa letra enorme aqui, porque é o que eu consigo enxergar. Um beijo pro meu pai e pra minha mãe que estão me vendo aí lá em casa. Aonde é a câmera? Essa? Beijo, pai, mãe, amo vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim. Nós vamos ler até o 18, tá? Mas eu vou fazer igual a Iana, vou ler bem rápido. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Deus gosta de gerações, né? Porque Ele é um Deus geracional. Glória a Deus. Inclusive, Ele é o Deus das minhas futuras gerações. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finés, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Obrigada, Espírito Santo, pela tua palavra poderosa. Tenho certeza de que ela nos transformará mais um pouco hoje. Ela não nos melhora, ela nos transforma de dentro para fora. Obrigada por isso, Deus. Te amamos em nome de Jesus. Essa é uma história linda que eu amo ler e reler. A história de um milagre que aconteceu em uma família. É tão bom a gente ouvir falar de milagre. Eu olho para Ana e ela é uma mulher que me inspira. Porque ela foi uma mulher experimentada em dores. Ela foi uma mulher açoitada pelas decepções e frustrações da vida. E o que eu acho lindo na Bíblia é que Deus não esconde nada da gente. Ele nos usa apesar de quem somos, não por causa de quem somos. Então, eu costumo dizer que se eu fosse Deus, eu não contaria tudo sobre os meus filhos do jeito que Ele faz. Mas Deus é Deus. Ele é poderoso. E Ele não precisa de ninguém que o defenda,
nem que fique justificando os problemas que aconteceram na humanidade no decorrer da história. E Ele nunca desistiu de nós, apesar disso. Eu estava lendo esse texto hoje, orando ao Senhor sobre o que dizer, o que dividir com vocês especificamente. Já preguei essa mensagem em outro lugar, mas hoje o Senhor me deu um olhar um pouco diferenciado sobre ela para dividir com vocês hoje aqui. Pode ser que seja para uma pessoa que entrou, então já vai ter valido a pena. E eu me lembrei de um momento em que eu estava lá no Nordeste, há mais ou menos uns 4 anos atrás, e eu entrei numa lojinha para comprar um souvenir, e quando eu entrei naquela loja, a mulher olhou para mim e parecia que estava vendo um fantasma. Aí ela disse assim: é você mesmo? Aí eu: depende. Vai que ela está pensando que é a Anitta. Aí eu falei: depende, me fala quem você está pensando que eu sou. Aí ela: você é a mãe que perdeu o filho? Naquela hora eu olhei para ela, eu abracei ela bem forte, e ela, com o olho cheio de lágrimas, disse para mim assim: eu sou católica, mas eu orei por você lá na minha comunidade, na minha igreja, e eu intercedi pela sua vida. Eu só queria que você soubesse disso. E aí eu abracei mais forte ainda e eu disse para ela: muito obrigada por você ter orado por mim, mas eu queria só corrigir a sua fala e te dizer que eu não sou a mãe que perdeu o filho. Eu sou a mãe que sabe onde o filho está. Porque a gente só perde quando a gente não sabe o destino. Só que aquela declaração dela me chocou. Então, quando eu saí da loja com a Elaine, eu fiquei com aquele frio na barriga. Ainda estava recente a partida do Mateus. E eu falei para Deus: Deus, eu não quero ser conhecida pela dor que eu vivi, eu quero ser conhecida pela dor que eu venci. Então, se o Senhor vai levar essa história adiante, mesmo como o Senhor já tem feito, me dá graça para que eu possa discorrer sobre isso como uma vitoriosa, não como uma derrotada. Porque, seja qual for o fim da história, eu continuo crendo que o Cordeiro venceu. E eu quero declarar sobre a sua vida que você não será conhecido pela dor que você viveu ou que está vivendo agora. Você não é isso, essa não é a sua identidade. Você será conhecido, conhecida pela dor que você venceu. Você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, quem está falando com você é alguém que também tem vivido e vivenciado e experimentado e superado dores inimagináveis, dores que eu temia, mas eu tenho sido sustentada pela mão de Deus e pela oração de homens e mulheres que Deus tem levantado nessa nação e até fora dela. Eu quero dividir essa força com você que vem do Senhor. Mas eu também quero dividir com você algumas coisas que eu aprendi em Ana, porque ela também não foi uma mulher conhecida apenas por ser uma estéril. Você fala de Ana, você não diz Ana, a estéril, não. Tem muitas outras coisas, muitos outros predicados, muitas outras qualidades que fazem dela essa pessoa que ela é. E nessa terça profética, eu quero te dar algumas chaves para que você viva essa verdade. Diga: eu não sou a dor que eu estou vivendo, eu sou a dor que eu estou vencendo. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, no primeiro livro de Samuel, nos versos 4 e 5 diz que no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina, que naquela época podia ter 2 mulheres, graças a Deus que hoje não pode mais, e a todos os filhos dela. Perceba que eram muitos, numa época em que a mulher, ela era vista como alguém que nascia para gerar. Se ela não tinha filhos, ela não servia para nada, ainda ia morrer miserável, porque elas ficavam viúvas muito cedo, e os filhos que as sustentavam na velhice, né, precisavam estar ali. Então, quanto mais filhos, melhor. Ana não tinha filhos, mas Eucana amava tanto que quando ele ia entregar o sacrifício ao Senhor no templo, a Bíblia diz que ele dava por ela uma porção dupla. A versão King James diz que ele dava por ela uma porção digna. Digna de quê? Do amor que ele tinha por ela.
E eu vejo aqui em Eucana uma figura do próprio Deus. Aquilo que Deus fez por nós foi dar pela nossa vida uma porção digna do amor que Ele tinha por nós. Ele deu a Cristo, o maior de todos os sacrifícios. Foi a maior prova de amor que alguém poderia dar.